Senhoras e senhores, estou aqui no canal do Kiryu Animes, parceiro meu, um salve meu lindo, que hoje eu vou reagir a um vídeo dele, mano, que olha só, ranqueando personagens que humilham o Saitama. Eu quero ver esse vídeo pra te ofender, Kiryu. Que personagem que humilha o Saitama? Que mundo é esse que a gente vive? Eu já fiz até um vídeo com ele aqui, ó, tem até colaboração com ele, animes melhores que o Solo Leveling, depois cola lá pra assistir, tá, rapaziada? Vou deixar até na descrição. E aqui eu vou assistir ranqueando personagem que humilha o Saitama. Podem ver até que eu comecei a ver aqui, ó. Falei, não, isso merece react. Salve, Pelo salve, amor de Deus, salve, gurizadinha. salve, né? Salve, salve, personagem que humilha o Saitama. Já sei que o vídeo tá errado e nem cliquei. Bora ver isso aqui. Mano, Kiryu na voz. Então, hoje eu vim trazer um ranking. Vamos estar ranqueando personagens que humilham o Saitama na porrada até personagens Não, pra mim o vídeo já acaba aqui. Se vai ranquear personagem que humilha o Saitama na porrada, já sabemos que tem nenhum. Fecha o vídeo, valeu galera, deixa o like. que são humilhados pelo Saitama, Todos. passando pelas categorias. Todos. Vence com dificuldade, Vence com empate, dificuldade, luta boa, mas perde. Bom, então, pessoal, eu fiz o quê? Peguei 22 Luta boa, mas perde? Luta boa. personagens de diversos animes, animes famosos ou animes não tão famosos, Bora. de Sekai até animes shounen já conhecidos, animes de lutinha, pra fazer um ranking com vocês de quais desses personagens ganhariam do Saitama numa luta, tá bom? Tá bom, Utilizando tá todos bom. os seus poderes. Alguns eu botei no auge, alguns, como o anime em si não mostrou eles no auge completamente, e nem no mangá, escolher uma das versões, tá bom? Bora. Então, bora fazer essa tier list aqui com o Mano Kiryu. Partindo pro primeiro, então, da nossa colocação, da nossa tier list aqui, tá bom? Anos Vold God. Pra quem não conhece, o nome dele é Anos Vold God mesmo. Eu já começo esse vídeo. Cara, o Anos Vold God, em tese, era pra ele ganhar do Saitama mesmo. Era pra ele ganhar. Mas, mano, o Saitama... Antes que alguém fale que o Saitama sempre vence por ser um personagem de comédia, Que humilha, aqui eu velho. estou analisando o que cada um mostrou dentro da sua própria obra. O Enos já destruiu magia capaz de apagar com Galera, se for pra ser justo, o Anos Vold God é o top 3 mais poderoso de todos os animes da história, mano. O Anos Vold God, ele, sei lá, mano. Eles mexem com causalidade, com a realidade, tá ligado? É outro nível. É porque o Saitama, pelos meus estudos de Saitama, tem vários podcasts, inclusive um podcast recente no meu canal aqui sobre o Saitama, que ele é só sobre feitos do Saitama, fazendo os cálculos e analisando, o Saitama ele tem poderes de Deus, velho. Mas vamos lá. conceitos, reviveu pessoas inúmeras vezes, inclusive reviveu só pra matar de novo, Isso. derrotou inimigos apenas com os batimentos do próprio coração e chegou ao ponto de matar alguém sem sequer encostar nele. O mais absurdo é que boa parte dessas façanhas ele realiza sem demonstrar esforço algum. Isso. Até porque ele é o esforço, Rei né? Demônio reencarnado, né? Ele é o personagem mais apelão da obra. O Saitama possui força física absurda e provavelmente venceria quase qualquer personagem de shonen tradicional. Mas Enos não luta apenas com a força. Ele manipula tempo, espaço, casualidade, alma, magia e conceitos da... Viu o que eu falei? O Saitama também faz tudo isso. Só que aí tem que analisar a obra ponto por ponto, né? O Saitama ele mexe com o espaço-tempo. O espaço-tempo é algo impalpável, algo que não tem superfície, que não tem onde como tocar e como mexer. Não tem como. E o Saitama faz. O Saitama consegue pegar o espaço-tempo, retorcer, mexer, abrir. Quando ele segura um portal ou quando ele segura o corte lá do... aquele cara que manda de outro multiverso e tal. Tudo isso ele está manipulando algo imanipulável. Ele consegue mexer no tempo e espaço, na causalidade. Magia, eu não lembro de ter visto Saitama interagir com magia. Agora a alma, esses conceitos, quando aquele personagem ele consegue colocar a alma uma outra dimensão e conversar através da alma com outra dimensão, o Saitama chega entrando, então ele manipula e mexe com a alma também, existência, tudo isso o Saitama faz, mano. Faz na base da porrada? Faz na base da porrada. Faz na base da loucura? Faz na base da loucura, mas faz. existência. Mesmo que Saitama conseguisse destruí-lo fisicamente, existem diversas habilidades do Enos que tornariam isso praticamente irrelevante. Pra mim, essa luta termina relativamente rápido a favor do Rei Demônio. Ou será que você ainda acredita que o Gag Character vence qualquer um? Cara, Saitama vence não qualquer vem um. com essa baboseira aí de personagem cartoon, Pernalonga e os caras. Porque daí eu ia estar botando Pernalonga, Pica-Pau, Bart Simpson, Artman aqui na lista e não estaria botando personagens de animes. Colocando Enos em humilha o Saitama, Inteligente. passando Inteligente, mas é o que eu falei, mano. Se você vê o One Punch Man só por ver, você vai acreditar nisso aqui mesmo. O Anos vence. Agora, fazendo uma análise, como eu fiz um podcast inteiro só disso, pô.
Eu tô falando, eu estudei a parada. Saitama Então, o segundo não perde pra ninguém. personagem dessa nossa tier Rimuru list Tempest é um personagem, então, aqui de Isekai, pra quem não conhece, Rimuru Tempest, aquele que é outro que em tese também deveria vencer o Saitama. Em tese ele deveria humilhar o Saitama. Humilhar. reencarnou como um slime. Acima do Saitama é o Rimuru Tempest, principalmente na Light Novel. Quem conhece apenas o anime, talvez ache um exagero. Mas, querendo ou não, até no anime ele é muito apelão. É muito Mas o apelão, Rimuru muito evolui apelão. para um nível completamente diferente. Ele passa a controlar leis do universo, É. cria dimensões próprias, possui regeneração, consegue copiar habilidades dos adversários. Além disso, o Rimuru conta com uma inteligência praticamente perfeita, que analisa qualquer situação instantaneamente e encontra a melhor estratégia possível, enquanto o Saitama depende basicamente da força física. E era o que o Void não, pô, o que o God fazia. Analisava friamente, rapidamente, pensava numa resposta, copiava, conseguia subir ao nível do Saitama. O que o Saitama fez? Explodiu o nível dele. Então o Rimuru vai batalhar com ele. Pode até ser que o Rimuru tá acima dele e fosse instantaneamente ali. Mas é o Saitama, né, irmão? Esquece, pá. O Rimuru Esquece. possui dezenas de formas diferentes de vencer um combate, antes mesmo que ele aconteça. Por isso, pra mim, ele também entra na categoria de quem humilha o herói careca. Mas será que a força infinita resolve contra alguém que pode simplesmente reescrever a realidade? O que você acha? Funciona. Comenta aí então nos comentários. Obviamente, Funciona, pai. quem Saitama, vocês pai. acham que não deveria estar aqui no Humilho Saitama? Velho, ele Bom, colocou só ser muito poderoso aqui nessa parada, mano. Olha aqui quem tá aqui, mano. Zeno, cê é louco, Madoka. Esse eu esqueci o nome, Antispiral, né? O nome dele. Cê é louco. Quem deveria Todos aqui, em tese, mano, quase todos aqui venceriam o Saitama. Se você não fizer um estudo mais pesado igual eu fiz, em tese qualquer um venceria o Saitama. estar Tá aqui. também. Vamos aí, quando ver, eu faço uma segunda tier list só com personagens que vocês recomendaram, tá bom? Em terceiro, temos Comenta aí no mais vídeo um dele, aqui, rapaziada, personagem inclusive que vai você lançar a nova comenta. temporada do Vamos ver anime se ele dele, lança a parte que é o 2. Cid Aí se ele lançar a parte 2, se pá, tem vídeo aqui de novo. Kageno Shadow, de Eminence in Shadow. É outro Agora eu também. sei que muita gente vai me xingar. O Shadow é um dos protagonistas mais apelões dos isekais modernos, É. mas eu não vejo ele derrotando o Saitama. Sim, ele possui velocidade absurda, É controle isso. mágico quase perfeito e ataques capazes de destruir cidades inteiras. O famoso I am Atomic é simplesmente insano. Só que existe uma diferença enorme entre destruir uma cidade e enfrentar alguém que já parou ataques capazes de partir um planeta com extrema facilidade. O Shadow provavelmente conseguiria surpreender o Saitama durante uma boa parte da luta, mas no momento em que o Posso. careca resolvesse lutar sério, Um soco. Um soco. A surpresa dele é ser um soco. Então nem luta boa entra. Perde e perde fácil. eu acredito que a diferença de força física acabaria decidindo o combate. soco. Então, luta boa, Que luta boa. perde. Humilhado. tá bom? Humilhado, Quarto pai. lugar. Esse aqui é uma das colocações que mais vai dividir opiniões. Eu Minha coloco opinião também é um Ainz pouco dividida, vencendo não, o pai. Saitama. Pode até mas com descer muita mais. dificuldade. O motivo é simples. O Ainz nunca dependeu de força física. Ele vence usando estratégias, magias de morte instantânea, controle do tempo, invocações e centenas de habilidades extremamente específicas. Se fosse uma luta apenas de força, o Saitama, por óbvio, atropelaria o Ainz, sem pensar duas vezes. O problema é que dificilmente o Ainz deixaria essa luta virar uma simples troca de socos. Ele costuma analisar o inimigo, É. preparar armadilhas, É. usar buffs e explorar qualquer fraqueza possível. Quando vê, ele monta até um mercadinho com promoção. Você viu a frase que ele falou? Explorar qualquer fraqueza possível? Aí eu ia corrigir. Só que ele falou, até um mercadinho com promoção ele poderia montar, é verdade. Então, só pro Saitama não sair metendo a porrada nele. Dependendo da interpretação das habilidades de morte instantânea presentes em Overlord, existe um caminho plausível para o Ainz derrotar o Saitama. Não. Mas certamente seria uma das batalhas mais difíceis dessa lista. Não, Eu não. sei Um soco. Um soco. que muita gente vai dizer que o Saitama dá um soco antes do Ainz lançar qualquer magia. Isso. Mas será que seria assim tão simples? Seria. Eu acho que o Ainz, ele venceria com dificuldade. Puta que pariu, Kiryu. Vou discordar muito. Eu tô discordando de todos, obviamente, mas, mano. Pai. Ele ia fazer o quê contra o Saitama? Ele ia usar magia no Saitama, o Saitama ia ficar assim. O que aconteceu aqui? Ah, ok. Ele ia usar magia pro Saitama paralisar. O Saitama ia continuar andando. Ele não ia nem perceber que a magia foi usada. Esquece, pai. Humilhado pelo Saitama. E você? Calma, que a lista só está começando. Nos próximos personagens, aparece um protagonista que muita gente coloca acima do Saitama. Mas eu, Kiryu, simplesmente não concordo. Tenho certeza que essa opinião vai dar muito mais discussões
essas 4 primeiras aqui, tá bom? Então Bora. temos aqui Hajime Nagumo. Bom, pessoal, o protagonista de Arifureta tem uma das melhores desenvolvimentos de personagens. Ele não ganha do nosso careca, irmão. Ele não ganha. Ele tem algumas armas, algumas habilidades consideravelmente soco fortes, porém não é como o Enos ou como o Rimo. Está humilhado pelo Saitama. Dependendo, se não fosse uma briga de personagens, uma luta, se fosse talvez um concurso de quem pega mais mina gata, o Hajime poderia estar na frente, tá bom? Mas não é isso. Então, humilhado pelo Saitama. Humilhado. Sung Jin-woo. Você colocaria Sung Jin-woo em que lugar? Em tese, Sung-Ju também deveria vencer o Saitama. Porque hoje ele virou um cara multiversal, blá blá blá. Mas o Saitama já lutou com caras assim, mano, e dá nada pro pai. Dessa lista. Vamos ver aqui então, na minha opinião, chegou a opinião que provavelmente vai dividir comentários. Eu sei que o Sung Jin-woo é um dos personagens mais populares da atualidade e que vence muita gente. Muita gente acredita que ele vence o Saitama. O Exército das Sombras provavelmente seria eliminado muito rápido. Sim. Numa luta direta, eu ainda vejo o Saitama Teria que ser o Sung-Ju versus Saitama, esquece o exército. tendo vantagem. É uma batalha difícil, sem dúvida, mas eu ainda coloco vitória para o careca. Eu já sei que a metade dos comentários aqui vai dizer que eu subestimei o Jin-woo. Provavelmente, quem não conhece o Yogiri vai achar que eu estou exagerando. Mas ele talvez seja um dos personagens mais quebrados já escritos em um Isekai. A habilidade dele é extremamente simples. Tudo aquilo que ele decide matar, simplesmente morre. A lá Light Yagami sem o Death Note. Ele meio que é uma fusão dos dois. Não importa se o alvo é um humano, um deus, uma entidade multidimensional ou até um conceito. A habilidade do Yogiri ignora praticamente todas as formas de defesa apresentadas na obra. É justamente... Se tudo isso foi apresentado na obra, esse eu já tenho dúvida. Eu não assisti, mas se tudo isso é apresentado na obra, ele consegue apagar e tirar a vida de seres multidimensionais, deuses e... Aí, esse é o único da lista até o momento que talvez venceria o Saitama. Talvez. Por isso, eu não vejo o Saitama tendo qualquer resposta contra ele. Antes mesmo da luta começar, existe uma boa chance de ela simplesmente acabar. Será que um personagem criado como piada conseguiria escapar de uma habilidade que mata literalmente qualquer coisa? Ah, não sei não, hein? E tu, o que tu acha? Falei, só pela habilidade que eu falei do Yogiri já dá pra entender, né, pessoal? Sim. Essa aqui eu acho que é uma das que menos tem discussão. Humilha o Saitama. Rufus, esse é um personagem que pouca gente conhece. A Rufus evolui para um patamar completamente diferente da maioria dos protagonistas de anime. Ela enfrenta entidades capazes de alterar o universo, manipula conceitos e alcança uma escala de poder praticamente impossível de comparar com personagens tradicionais. É justamente por isso que eu coloco a Rufus entre aqueles que Aí, tá vendo? Pelo que ele falou dela, Saitama vence um soco. derrotariam o Saitama sem nenhuma dificuldade. Ela humilharia o nosso carequinho de capa. Ela humilha o nosso queridíssimo Saitama. Um soco, pai. Agora a Tyre vai ficar ainda mais perigosa. Agora entrou o Goku. Olha o nível da lista, vai pôr o Goku? Olha o nível dos personagens que nós estamos falando. Vai pôr o Goku? Para, pai. Goku também humilhado pelo Saitama. Hora de falar de Goku, Gojo, Zeno e Anti-Spiro. Essa aqui, muita gente coloca acima do Saitama. Enquanto outros dizem que o Saitama vence o Goku e o Saitama acabam empatando. Personagens de Dragon Ball são extremamente poderosos, com transformações ainda mais Ultra Instinct, tá? Aqui eu botei ele, o do Torneio do Poder, tá? Mas vamos considerar o Goku com um instinto superior perfeito. E o que apanha pro Black Frieza, enfim. O mais recente, tá bom? Goku e Saitama empatam, porque o Goku, Dragon Ball, são ataques de energia, velocidade e força pura, tá? As energias ali não é uma energia universal, como é o Ki em Dragon Ball, que destrói a porra do planeta, tá ligado? Vai ser empate aqui. Porque são animes num universo muito parecido, em que ambos são um. Só que o Não. Goku é muito apelando dentro do universo dele, e o Saitama também, ele é... Bom, é o Saitama. Cara, eu ficaria entre luta boa, mas perde, mas vou colocar empate. Foi uma luta boa, mais perde, que dá mais certo. Tá bom? E agora chegamos, né? Ah, não, Sug-Ju, não. Eu mais gosto dos animes, junto Ó, dos próprios Sug-Ju, falei errado. Satoru Gojo, não. Que ele empata e ele não é humilhado pelo Saitama. Simplesmente pelo vazio. O Saitama não é esperto como o Sukuna pra entender como que o vazio funciona. Ele ia tentar encostar no Gojo, não ia conseguir. O Gojo ia conseguir. Irmão, o Saitama, ele mexe com espaço-tempo, cara. Ele consegue tocar o intocável. O vazio... O conceito do Saitama do vazio lá, como é que é o nome? Do infinito, pô. Quando vai chegando perto, vai diminuindo a velocidade em meio, dividindo por dois, dividindo. Saitama ia quebrar esse conceito completamente, ele ia dar um soco e ia acertar. Não ia nem precisar de... Nossa, esquece. Porque o Saitama tem a questão dele poder tocar espaço-tempo e dimensão, e volta no passado, velho.
Isso aqui não é Ia nada. machucar o Saitama? Também Gojo não ia. tinha que estar Então nessa ia lista ficar igual, uma pai. luta infinita Respeita! e quem cansasse primeiro ganhava. Ou nem isso. Antes de me xingar, deixa eu explicar. O Infinito é uma das habilidades defensivas mais impressionantes dos animes. Mas ele não Saitama torna o passa. Gojo invencível. Ele continua sendo um personagem com limitações físicas muito Saitama inferiores passa o a de invencível protagonistas de escala. Popou o Gojo com. Popou o Satoru Gojo com energia amaldiçoada lá no talo. Popou nele as habilidades do Toji, misturado com as habilidades dele, misturado com as habilidades do Mahito. Popou tudo, botou tudo. Pode misturar todos em um só. Um soco, pai. Planetária ou universal. Eu Não, considero não. as diferenças de atributos físicos do Gojo muito inferiores à do Saitama. Porém, que essa defesa infinita do Gojo o garante um empate. Que ele é um ditador Jamais. dos animes, pra quem conhece o meme aí da Copa do Mundo, tá bom? Mas, né, Jamais. Zeno, esse talvez seja uma das classificações mais fáceis de defender, né, galera? O Zeno simplesmente apaga universos inteiros com um gesto. Ele não precisa trocar golpes, correr mais rápido ou demonstrar força física. Basta ele decidir que algo deve desaparecer e aquilo deixa de existir. O Saitama Mas entra de novo no conceito. É óbvio que o Zeno venceria o Saitama, gente. Óbvio que o Zeno venceria o Saitama. É óbvio. Mas analisando, como eu falei, tem um podcast inteiro aqui no canal analisando os feitos do Saitama, o que ele é capaz de fazer. Ele também mexe no espaço-tempo, como eu já citei aqui várias vezes. Não é como se ele fosse apagado e vai ser apagado. Tá ligado? Porque ele consegue atacar, ele consegue se defender do invisível, ele consegue se defender do indefensível. O Saitama já provou isso na obra, quando ele defende o ataque que parte realidades, quando ele toca em dimensões, quando ele mexe em portais dimensionais como se fosse nada. O Saitama ele provou isso, galera. Então eu não acho que ele só seria apagado. Porque o apagado instantaneamente aí é simplesmente como se aquilo não existisse de fato. Né? Passa a não existir, assim como ele faz com multiversos e tudo. Mas Saitama é conhecido por defender o indefensável. Entendeu? Então eu tenho muitas dúvidas. Tô falando sério mesmo. Eu tô aqui sem meme. Se ele estrala o dedo pro Saitama apagar, talvez o Saitama veria algo que ninguém vê e conseguiria interagir com algo que seria impossível interagir, que seria o ataque dessa habilidade de alguma forma. Eu tô falando sério. é absurdamente poderoso. Vocês têm que ver meu podcast aqui, cara, sem meme. Feitos do Saitama aqui, no anime Whatever. Ali a gente fez cálculos matemáticos fortes e comparações insanas pra vocês entenderem o que o Saitama consegue fazer em ponto de poder divino. O Saitama tem poderes a nível de um deus, cara. Mas nunca mostrou resistência contra esse tipo de habilidade de apagamento absoluto. Se um dia ele mostrar, então eu refaço a lista, tá bom? Enquanto ele depende de combate físico, o Zeno resolve conflitos praticamente com o pensamento. Por isso, Cara, ele mostrou sim, velho. Não exatamente contra apagamento absoluto, mas algo similar ao que eu falei. O ataque do Void, que ele vai através de dimensões, não é como se fosse um ataque que tivesse vindo. Ele surge instantaneamente no lugar e ele não tem como ser defendido porque ele é um partimento de dimensões entre multiversos, né? Ele parte a dimensão. Então é como se ele colocasse metade da minha cabeça numa dimensão, metade na outra, porque ele vai partir uma dimensão aqui no meio da minha cabeça. E é algo indefensível, porque não tem como você tocar. Então o Saitama segura com 2 dedos um ataque que não é de fato um poder chegando. É algo instantâneo que surge e é divisão dimensional. Entendeu? Então, enfim. pra mim, ele está tranquilamente entre aqueles que derrotariam Saitama sem grandes dificuldades. Mas a pergunta é: Aí o Anti-Spiral tem que vencer também, que é outro mega se o poderoso. Saitama fizesse ele de bonzinho, fizesse assim, ô Zeno, eu sou bonzinho, e ele desse um soco sério no Zeno. Ele tem o Zeno lutando, né? Também não acho que perderia. Aqui eu voto no empate. Zeno Sama pra mim é empate. Simplesmente tem tops. Mas, né, enquanto a gente nunca viu, e é uma luta roteirizada, essa que o Saitama bate e ganha, então ele humilha o Saitama. Bom, pessoal, esse aqui, então, se existe um personagem que muita gente esquece nessas discussões, é o Anti-Spiral. É, o Estamos Anti-Spiral falando é de uma foda. entidade que luta em uma escala completamente absurda, manipulando espaço-tempo, dimensões e o próprio universo. O Saitama simplesmente não teria ferramentas para lidar com esse tipo de adversário. Será que um soco sério resolveria uma luta contra alguém que manipula o próprio universo? Não tem como saber. E calma Sim, que ainda porque ele luta com deuses, né? faltam 4 personagens: Simon, Madoka, Kaguya e Giorno. E os bônus aqui que são... E uma dessas posições aqui ainda vai ser mais polêmica do que o próprio Gojo. Quero saber o qual Spiral posição vai ser fica em polêmica. humilha o Saitama. Gojo perde, Raimon, mano. se você só assistiu o começo de Gurren Lagann, a diferença de escala é simplesmente gigantesca. Enquanto o Careca impressiona pela força física, talvez pulando aqui a lua, o Simon luta em um nível onde universos inteiros fazem parte do campo de batalha. Sabe aquele anime onde o fundo da luta de mechas, de Megazord lá, é a galáxia? Então, é esse anime aqui, tá? O Simon luta em um nível estratosférico. Ele está, na minha opinião, tranquilamente acima do Saitama. Mas será que todo esse poder pertence realmente ao Simon ou ao Gurren Lagann? Bom, a gente há esse debate. Mas fica a critério de vocês aí discordar de mim. Vocês vão Também estar não discordando perde, não. errado. Se for de poder, não arbítrio perde, não. aí pra ser For trocação de totalmente soco, humilha o Saitama. não E perde, essa não. aqui é clássica para os otakus antigos da internet. A Madoka, em tese, ela se torna o deus bíblico. Tá, galera? O deus cristão aí. Ela se torna onisciente, onipotente, onipresente.
Sem querer puxar sardinha, talvez a Madoka seja a mais poderosa da história. Porque ela vira um deus. Porque em anime, quando a gente fala é Deus, não é de verdade, né? O poder de Deus não é de verdade, né? A Madoka é. Então, em tese, a Madoka é o ser mais poderoso da ficção. Porque ela tem o poder do deus bíblico, que é o ser mais poderoso da existência. Então a Madoka, ela sim venceria o Saitama. É a Madoka Kanami. Nossa, eu ia falar totalmente errado. Nossa, porque eu ia falar Nakami. Essa é outra personagem que muita gente subestima porque lembra apenas da Madoka do início do anime. Mas, na forma de deusa, ela deixa de ser apenas uma garota mágica. Ela passa a existir em um nível completamente diferente, influenciando leis do universo ela é a única e alterando o destino de inúmeras realidades. Pessoal, não procura Madoka Kanami no Google Imagens, tá? Ou procurem, não sou o pai de vocês. Mas enfim, eu fui procurar pra achar uma fotinha quadradinha dela, bonitinha. Ela humilha todos. E me arrependi. Tá? Até o Zeno, ela é mais É justamente por isso que eu não vejo o Saitama tendo qualquer resposta. Não importa o quão forte ele seja fisicamente quando o adversário atua em uma escala conceitual cósmica. A luta deixa de ser decidida na base do soco. Para mim, a Madoka vence com bastante tranquilidade. Será que força física infinita consegue vencer alguém que transcende espaço-tempo? Nossa segunda mulher da lista e vai entrar, né? Humilho o Saitama. Os argumentos transcender o espaço-tempo, isso tudo pro Saitama não é nada, como eu já expliquei aqui. Mas a Madoka, ela é onipotente, onisciente, onipresente. Chegamos aqui numa Kaguya apanha, bem aí tudo polêmica. apanha, aí virou bagulho. Ela aí foi por aí muito tempo considerado praticamente uma deusa dentro do universo de Naruto. A Kaguya possui regeneração, mudança de dimensões, controle de chakra e técnicas extremamente perigosas. Ela obrigou Naruto e Sasuke a lutarem juntos para conseguirem derrotá-la. E detalhe, ela muda de dimensões. Ela não apaga, não cria, não é o Zeno da vida, tá bom? E o Saitama já foi demonstrado que ele rasga dimensões na base da porrada. Não consigo colocá-la acima do Saitama. A diferença é de força física, ela é humilhada. A Kaguya certamente dificultaria muito o combate usando suas dimensões e habilidades especiais. Em algum momento eu acredito que o Saitama encontraria uma forma de acertar um golpe decisivo. Pô, o Saitama ele entra em dimensões, ele entra em conceitos espirituais de alma, esquece, mas que não é nada. Na categoria é humilhada pelo Saitama. Por que não luta boa, mas perde? Porque a gente viu o Saitama abrindo buraco em dimensões na base da porrada. Porque a gente viu o Saitama abrindo buraco em dimensões na base da porrada. A Kaguya, a única habilidade que ela conseguiria fazer alguma coisa seria ficar fugindo entre dimensões do Saitama. E ela, eu acho que cansa, acaba o chakra muito antes do Saitama se cansar, né? Mais uma pra é humilhada pelo Saitama. Aqui eu subestimei as habilidades dimensionais da Kaguya, diz aí, meu pequeno gafanhoto. Aqui nós temos então Giorno vence com dificuldade. Eu botaria ele ali. Resolvi estar prestes a terminar essa lista com talvez uma posição mais controversa de todo o vídeo. Eu coloco Giorno vencendo Saitama com dificuldade, não porque ele seja mais forte fisicamente, muito pelo contrário. O diferencial do Gold Experience Requiem é sua habilidade de anular ações e impedir que determinados acontecimentos cheguem ao resultado desejado. Essa habilidade faz com que muitos fãs interpretem que qualquer tentativa de derrotar Giorno simplesmente seria anulada ao mesmo tempo. A obra nunca mostrou esse poder sendo usado contra personagens do nível do Saitama. Existe espaço para interpretações, tá? Pessoal, podem argumentar aqui nos comentários, está totalmente aberto para discussões. É justamente por isso que eu coloco vitória para o Giorno, na dificuldade. Será que o Gold Experience Requiem realmente funciona contra qualquer personagem? Ou personagens do nível do Saitama? Esquece, pai, não é nem diferente. Pessoalzinho, agora nós chegamos numa parte o resto eles podem tirar todo mundo. List. Já vou começar essa parte, digamos, bônus desse personagem. Uma opinião que eu sei que vai dividir muita gente. O Naruto no modo Baryon é sem dúvida o auge do personagem. Além do aumento absurdo de velocidade, força e reflexos, esse modo ainda reduz a expectativa de vida de qualquer inimigo que entra em contato com ele. Foi justamente essa habilidade que permitiu ao Naruto enfrentar o Ishiki, um dos maiores monstros de Boruto. Mesmo assim, eu ainda coloco o Saitama acima. O modo Baryon possui uma limitação enorme. Ele dura pouquíssimo tempo, a lá The Ultimate One do Scanor. O Naruto precisa vencer rapidamente ou acaba sendo consumido pelo próprio poder contra um personagem que já demonstrou uma resistência praticamente absurda e forçada. Isso aqui não cabe nem debate, pô. O Kuririn vence o modo Baryon. O auge do Baryon e vencer depois que o modo, dependendo da forma que a luta se desenrolar. Então vamos colocar aqui, luta boa. É humilhado. Esse aqui vai dar discussão. Eu coloco o Ichigo derrotando o Saitama com muita dificuldade. No final de Bleach, o Ichigo alcança um nível absurdo de poder. Simplesmente o bicho é uma quimera, cara. É o famoso Pinóquio, feito com um pedacinho de cada um, tá bom? Enfrentando o... Cara, eu nunca consegui falar o nome desse vilão, tá? E o Ashi, um inimigo capaz de alterar futuros e ameaçar toda a existência da obra, além da força, ele possui velocidade absurda, ataques espirituais devastadores, uma resistência impressionante, ênfase em ataques espirituais, tá bom? Na minha visão, essa luta seria extremamente equilibrada. Saitama provavelmente teria vantagem física, mas o Ichigo reúne velocidade, técnicas e poder espiritual suficiente para transformar essa batalha em algo completamente diferente de um simples duelo de força. Por isso eu dou uma leve vantagem ao Ichigo. Cara, dá pra criar uma luta Ichigo vs Goku. Dá pra fazer uma análise boa do Ichigo vs Goku. Agora Ichigo vs Saitama. Será que eu
superestimei ritmo Superestimou ou o demais. pessoal ainda O resto aí subestima? nem tinha que A ó, outra vamos lá. face da mesma moeda do Naruto? Antes dele falar aqui, Sasuke esquece, deixa eu nem que tá na lista. Boruto esquece. O Easy Bills daria luta, pô. Uma lutinha. O Saitama passa eles e vence depois. Subestima Bleach. A os outra outros face ali da nem- mesma moeda nem do faz Naruto. sentido. O Sasuke é provavelmente o personagem mais estratégico dessa lista. Com o Rinnegan, ele consegue trocar de lugar instantaneamente, abrir portais dimensionais, usar genjutsus e ainda possui o Susanoo perfeito para defesa. Velho, o Kiryu podia muito fazer uma parte 2, hein, galera? O que vocês acham? Quero ver, velho. Porque até agora eu só aceitei que 2 ganham do Saitama. Dessa lista inteira, só 2 eu aceito que ganham do Saitama. Só 2. E ataque. O que ele poderia fazer? Colocar o Saitama num genjutsu, talvez contra o Não, Mosquito, Genjutsu e não talvez pega. funcionaria, Genjutsu não pega o Saitama. tá? Mas apesar de toda essa versatilidade, eu ainda acho muito difícil imaginar o Sasuke derrotando alguém como o Saitama. Diz aí, Não o que pega, tu pô, acha? Genjutsu Fala aí não pega agora nele, nos não. comentários. Aproveita e já se inscreve, ativa o sininho e clica no like ou no dislike, né? Vai se tu não concorda. É boa, mas perde, né? Mesma moedinha do Naruto. Chegamos aqui então, Boroshiki, aluno de Sasuke, filho de Naruto, com Boroshiki, o ser mais poderoso da obra de Naruto, tá, galera? Quem não concorda é porque não leu a obra, não entende da obra. Porque o Momoshiki, a Kaguya mesmo comentou que o Momoshiki, que tava vindo 2, que os dois juntos são mais fortes que ela, que é o Boroshiki e o Kinshiki. Desculpa, que é o Momoshiki e o Kinshiki. O Momoshiki transformou o Kinshiki em fruta e comeu, então ele pegou os poderes do Kinshiki. Ou seja, o Momoshiki, com a fruta do Kinshiki, já é mais forte que a Kaguya. A própria Kaguya disse que os dois juntos seriam mais fortes. Então o Momoshiki já vence a Kaguya. A Kaguya já é o ser mais poderoso de Naruto, pronto, o Momoshiki já é o mais poderoso, em tese. Né? Em tese. Mas aí ainda soma todos os poderes, habilidades, jutsu, tudo que o Boruto tem ao mesmo tempo. E o Boruto hoje já é extremamente roubado. Então Boroshiki, ser mais poderoso dentro da ficção de Naruto, desde o início da obra até hoje. um poderzinho dos Otsutsuki, porém, né, eu não colocaria ele muito acima disso aqui não, tá? Do empate aqui. Seriam extremamente apelonas, eu acredito que o Careca conseguiria suportar a Não, maioria perde delas, fácil. até encontrar uma Humilhado. abertura para Ele é finalizar humilhado. a luta. Se a Kaguya tá aqui, o Boroshiki está aqui, tá bom? O raciocínio dele foi bom de entender que... Abertura para finalizar a luta. Se a Kaguya Interessante ele entender isso que eu falei, né? O Boroshiki realmente mais forte que a Kaguya. Interessante. tá aqui, o Boroshiki está aqui, tá bom? Perfeito. Será que o poder dos Otsutsuki já chegaram em um nível capaz de superar o Saitama? Pergunta Jamais. retórica, né? Não, não chegaram. Chegamos agora nos últimos dois personagens da lista, Whis. Easy. Agora acabou a brincadeira, né, pessoal? O Whis é um anjo de Dragon Ball e um dos personagens mais poderosos de toda a franquia. Ele domina perfeitamente o instinto Nossa, superior louca do essa tempo e cena. trata o deus da destruição praticamente como um aluno. Até hoje, absolutamente ninguém mostrou ser capaz de pressionar o Whis seriamente. Anjos nem podem lutar sério, senão o Zeno ou Dain Shinkan, ó, apaga os homenzinhos. Eu colocaria o Whis em humilho Saitama. Chegamos no aluno de Whis. Abaixo dos anjos temos os deuses da destruição. Porém, ele está acima de Goku. E aí, abaixo de Whis, acima de Goku? Bom, já temos a nossa resposta. Porém, o Bills possui uma força suficiente para enfrentar os maiores guerreiros de Dragon Ball, praticamente sem esforço. E ainda conta com o Hakai, uma técnica capaz de apagar alvos da existência. Depois vimos que o Hakai não é essa técnica, por exemplo, esse nosso querido amigo Yogiri tem, né? Que é simplesmente apagar o cara, matar o cara. Mesmo quando Goku desperta novos poderes, o Bills continua sendo tratado como alguém muito acima dele. Isso mostra o tamanho da diferença entre o Deus da Destruição e os demais personagens da obra. Na minha visão, o Saitama faria uma luta interessante, mas o Bills ainda venceria de forma relativamente confortável. Vence com dificuldade. Minha opinião já Batalha dei, lixo. galera, só concordo com 2. Ficou completa. Mas eu já estou vendo vocês discordar de metade dessas posições aqui. Então Quem discorda, já comenta aí. comenta aí qual personagem ficou na categoria errada. E se esse vídeo bater uma boa meta de comentários, eu faço uma parte 2 com personagens Eu quero ainda parte mais 2. absurdos. Uma lista pra enfrentar um desses personagens aqui que humilha o Saitama. Fazendo de personagens de animes ou até, se vocês sugerirem alguns personagens de fora dos animes. Então tá, pessoal. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o Valeu, Kiryu. Já deixei meu like? Inscrito eu já tô, já vou deixar meu like. Meu mano, isso aí, minhas opiniões foram essas. Eu sei, velho, que a minha opinião é mais controversa. É porque eu fiz um estudo muito grande sobre o Saitama e tudo que ele é capaz de fazer. Mas fica aí, minha opinião, minha ideia. Espero que tenham gostado do vídeo aqui também. Deixa um like aqui pra mim também, se inscreve aqui no canal também. Vai no canal do Kiryu e comenta no vídeo dele. Que se ele fizer parte 2, eu faço de novo, beleza? Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau!